quem entregou até hoje, no início da tarde. Depois disso, não olhei mais, tá? Depois disso, não olhei mais. Dei uma olhada, ver se está tudo ok, se está atualizado esse negócio. Vou só colocar isso aqui para cima para não atrapalhar aqui o nosso negócio. Tá bem? Todo mundo se enxergou aí? Muita gente que não fez nenhuma, né? Nenhuma atividade. Então, assim, esses projetos têm, né? Não estão estruturados, pelo menos não estão estruturados ainda. Tudo que nós vimos até agora, inovação, tecnologia, data science, inteligência artificial, BI, EBA, blockchain, formas de pagamento, MVP, e hoje nós vamos continuar um pouco no assunto MVP, porque ele é complexo mesmo, né? Uma das coisas mais importantes, e eu percebi assim, no pessoal que fez, né? Quanto que você precisa trabalhar na definição da sua ideia e da sua solução, certo? É uma das coisas mais importantes para você entender se o teu negócio vai... não tem como você apresentar para o público uma ideia pela metade. Ela tem que estar muito bem definida, certo? O que é exatamente o negócio e qual é a solução que e qual que é a solução que esse negócio vai oferecer, certo? Então, quando você escreve, que foi a tarefa da semana passada, qual é a sua solução, é a primeira parte e a mais importante para você planejar o teu MVP. Sem isso, é muito difícil você entender como você vai testar uma ideia se você não tem bem claro exatamente o que é o teu negócio e qual é o teu diferencial, certo? Então, é importantíssimo. A tarefa da semana passada, eu diria assim, que é uma parte importantíssima do projeto de vocês, certo? É definir exatamente a sua solução, tá? Quem entregou, eu respondi, né, para todo mundo, dei ideia, se não está bem construído, o que tinha que construir. Então, assim, gente, é uma das coisas muito, muito importantes para a gente fazer no nosso projeto, certo? Definir bem qual é que é a nossa solução. Quando a gente fala em solução, é um problema para resolver, qual é que é a solução que eu estou apresentando para a resolução desse problema, certo? Bom, por que é que a gente tem por que é que a gente deve pensar no conceito de MVP, certo? Se a gente pensar em como é que que o MVP foi feito, desde pequenos negócios até grandes corporações, tipo Apple, Facebook, Instagram e Dropbox e vários outros, certo? Na sua escalada de crescimento. Então, um dos conceitos importantes também do MVP é que ele não serve só para um negócio novo, só para um projeto novo, só para uma empresa nova, para saber se essa empresa vai dar certo ou não vai dar certo. Ele serve para qualquer inovação que a gente vá fazer, por exemplo, dentro da nossa própria empresa. Então, é importante que a gente entenda o conceito, porque esse conceito ele é aplicado quando a gente
experimenta a primeira vez, né? Quando a gente lança um negócio novo, e depois, em cada inovação que a gente faz, e usado ali para o crescimento da empresa. Então, o crescimento, ele se apoia também nesse conceito. Porque se vocês lembram, quando a gente estudou o Grow Hacking, né? O conceito do Grow Hacking é: tem uma ideia, testa e vê se funciona, implementa, se não funciona, e ter várias ideias e continuar constantemente com ideias novas, né, para alavancar o crescimento da empresa, certo? E cada ideia, cada coisa que a gente faz, por exemplo, eu vou lançar um produto novo, vou vender um produto novo, certo? Antes de começar de colocar ele à venda, testa, vê o que o mercado vai achar, né? Às vezes você acha, né, que você acha que isso vai funcionar, mas não é assim que o cliente, o público enxerga. Então, cada vez que a gente vai lançar um produto novo, vai fazer uma coisa nova, vai fazer uma modificação no negócio, né? Vou ter uma coisa diferenciada, é muito importante que a gente use o conceito de MVP, que é testar e ver o que o público a maneira como o público reage e se o público engaja e aceita essa ideia, se ela é viável ou não é viável. Então, ele serve tanto para um negócio novo, como para aquelas coisas que alavancam o crescimento da empresa. Então, o MVP não é uma coisa que a gente usa uma vez, quando você vai lançar o teu negócio. É um conceito que tem que ser aplicado para sempre na empresa, né? Em cada inovação que você faz, em cada produto novo, em cada modificação, né? Ou coisa assim, é importante que a gente tenha esse conceito também. Beleza? Bom, o MVP, então, ele tem como missão, né, entregar a visão inicial do seu negócio e revelar se aquela ideia corresponde mesmo a um produto interessante na vida real, ou se ela é só uma expectativa, né? Se ele é só um sonho, né? A gente tem que separar aquilo que é um sonho, aquilo que é um desejo, daquilo que é real, certo? E a ideia do MVP é você ver na vida real, né, se aquela ideia é viável para gerar negócio, né, atual ou futuro. Então, é importantíssimo que a gente tenha uma ideia real do mercado. Por exemplo, assim, o mercado aceita, acha mesmo que é bom, né? Às vezes a gente coloca, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma ideia muito maravilhosa, né? Aí eu pergunto aí para os clientes se eles aceitariam ou não. Mas eles não têm ideia de quanto custa aquilo. Aí quando você vai vender, você vê que o custo é tão alto que o público não engaja mais. Certo? Então é importante que você já tenha uma ideia também de que se este seu negócio, de quanto que isso vai custar. Você pode dizer aí para o seu cliente que o teu produto, a tua ideia,
ela é legal, é interessante, você apresenta, tem o que você, qual que é a tua ideia e também quanto que isso vai custar para ele, né? Porque às vezes o público precisa ter uma ideia de quanto que vai custar este produto ou este serviço, né? Você pode dizer assim, ó, que é abaixo do mercado, é um produto com muito valor agregado e com um preço que não é muito acima do que dos produtos normais, por exemplo, assim, eu tenho um produto que é super diferenciado. Então, o preço também é diferenciado, né? Mas é importante que o teu cliente entenda qual que é qual que é realmente a tua proposta de valor. O que você está oferecendo de diferencial para ele, né? Mas por que essa metodologia toda, né, ela é útil e é importante para a sua empresa, né? É importante que você entenda por que é que o público vai acatar ou não vai acatar a sua ideia, né? E também para detectar falhas, por exemplo, assim, o público não aceitou, eu testo, eu mudo a minha maneira para ver se o público aceita ou não, né? Para a gente conseguir ajustar antes de lançar, antes de montar a empresa, né? Para saber se o público vai acatar ou não vai acatar, certo? Então, essa troca de informação com a clientela é que também te possibilita melhorar, encontrar, às vezes até mudar um pouco a tua ideia para se adaptar àquilo que o público está querendo, certo? E outra coisa legal, assim, é você... Quando você tem uma ideia nova, né? É importante que você consiga, né? Colocar essa ideia em prática antes que o seu concorrente o faça. E é por isso que é tão importante que a gente seja rápido quando vai fazer um teste de mercado, quando vai lançar um produto, né? Não é legal. Por isso que teve até uma das nossas aulas que a gente já falou aqui, que pesquisas intermináveis não são uma boa estratégia. Por quê? Porque demora muito até você compilar dados e tal, você dá chance para o teu concorrente de lançar o produto antes de você. Se ele for mais rápido, ele lança antes. Então, é preciso ficar de olho nisso, certo? Mas como que eu faço para definir um MVP? Como é que eu faço ele no passo a passo, né? Coisas importantes para a gente entender, né? Que o MVP não tem nada a ver com entregar um produto mal feito, certo? Não é o mal feito. Não sei se vocês lembram, na semana passada que a gente falou, é muito importante que você tenha, que ele tenha a função principal. Para isso, vocês precisam definir muito bem qual é a função principal do seu produto, né? A que ele se propõe. Qual é o problema? Se você tem claro qual é o problema que você quer resolver e qual é a solução que você apresenta, o teu MVP você tem que entregar a solução. Simples assim, certo? Você tem que entregar a solução que você está se propondo. É isso, tá? E essa troca, né, de informação que você tem com o cliente, porque no fundo, assim, né, gente, quem define se uma coisa vai dar certo ou não vai dar certo é o cliente, né? E o tanto que você consegue convencê-lo de que o teu produto realmente vai solucionar o problema dele. E ele tem que sentir que realmente está solucionado.
É isso que é o melhor resultado do MVP, é quando o cliente sente que o problema foi realmente resolvido. Se ele não entender que o problema não foi totalmente resolvido, certo? A tua ideia pode não ser. E assim, a gente não tem nada errado de uma ideia não ser aprovada ou não ser viável. Não tem nada errado com isso. Eu posso ter lá 30 ideias e só uma dá certo. Qual é o problema? Nenhum, né? A gente pode ter muitas ideias, por isso que é importante testar, né? A gente não só imaginar e viajar. Por isso que é importante que a gente teste e tenha um retorno do mercado, de quem realmente vai usar o produto ou o serviço que você está oferecendo, certo? Bom, primeira coisa que tem que fazer para fazer um bom MVP, definir bem a proposta de valor, que foi a atividade que a gente fez aí a semana passada. Então, pessoal, quem não fez, por favor, se debruce nessa questão de você definir bem a sua proposta de valor. Quando você for fazer aí a tua proposta de valor, tenta fazer essas perguntinhas, né? Por que o público precisa do meu produto ou do meu serviço? Quais são as soluções que eu estou oferecendo, né? Como é que o público vai utilizar este produto ou serviço, né? Por que ele vai escolher o meu e não o dos concorrentes? E o que realmente eu estou agregando de valor para o cliente, no meu produto ou no meu serviço, na minha ideia nova, no produto novo, no serviço novo, ou na minha forma de fazer as coisas diferente, né? Porque, assim, uma inovação, não sei se vocês lembram que a gente, na aula de inovação, né? Ela pode ser só uma forma diferente de fazer as coisas, né? Se a gente pensar o que foi o Uber, por exemplo, o Uber não inventou o transporte, né? Ele inventou uma forma diferente de transportar pessoas de um lado para o outro, né? Já tinha essa solução? Já tinha o táxi, certo? O que o Uber ofereceu? Uma solução diferente. Uma solução diferente, né? E por isso se popularizou tanto. Então, vejam que nem sempre a gente precisa, nós não precisamos reinventar a roda, né? Para fazer uma inovação. Às vezes é só uma forma diferente de fazer a coisa. Mas o cliente precisa entender e muito bem o que está acontecendo. Eu acho que a gente falou, não sei se a gente falou sobre o Uber, né? Como é que o Uber fez. Foi uma coisa muito parecida com o que o Waze fez, né? Eles tinham lá um aplicativo, só que quando o cliente acionava o aplicativo, ele dava numa central telefônica mesmo, né? E aí alguém chamava os motoristas por telefone, porque eles não tinham a solução completa. Até validar a ideia, eles fizeram assim. O MVP mágico de Oz. Eu tinha pessoas fazendo funcionalidades que deviam estar automatizadas. Isso funciona muito bem para aplicativos, para softwares, né? Esse tipo de MVP. Beleza? O público certo, escolher o público certo é o segundo passo. Primeiro é estabelecer bem qual é que é a solução. Segundo, escolher o público certo, tá? Quem é o público que vai fazer o teste? Quem é que vai fazer? É muito importante que você defina isso, tá? Então, ele tem que ter... Na verdade, você vai tirar uma parte do seu público-alvo, certo? Porque se você fizer com um público diferente do seu público-alvo, né? Os resultados podem
né, não ser aquilo que você realmente está buscando. Então, o público que você vai testar, né, a sua ideia tem que ser parte do seu público-alvo. Tem uma dicasinha, né, que você pode fazer uma landing page, né? Você sabe o que é uma landing page? Alguém sabe? Uma landing page é aquela que é uma página de destino, né? Landing page é, na verdade, uma página de destino que você apresenta, né? Que pode ser na teoria. Você pode, por exemplo, assim, ó, fazer um link, né? Criar um projeto de site, né? Onde você apresenta o teu produto pela primeira vez para o mercado. Pode ser só na teoria, né? A melhor ideia, por exemplo, assim, ó, você pode chamar pelas redes sociais, certo? Tipo assim, ó, se quiser saber mais, clica aqui, né? Para que serve isso? Quem clicar ali é porque está interessado. Então, a ideia de você criar uma landing page é que quem clicou aí, pode ser o teu público que vai ser usado como cobaia para validar a tua ideia, certo? É com esse público que você vai pesquisar, por exemplo, fazer uma enquete, como o pessoal estava falando, ou então entregar o teu produto mesmo para testar, certo? Esses aí serão os teus cobaias, né? Porque nem todo mundo que acessa a tua publicação, o curte e tal, está realmente interessado. Então, é importante que você direcione isso para algum lugar em que você consiga contar quem realmente está interessado, que foi o que o Dropbox fez, né? Quem realmente estava interessado, certo? E esse público é que é usado como cobaia. Então, importante a gente pensar nisso, né? Tem muita coisa na internet que ensina como fazer uma landing page, tá? Tem coisa grátis, certo? Sem pagar nada. Porque também o que tem que pagar não serve muito, né? A ideia da gente fazer um MVP e testar essas coisas todas é fazer com que o público, fazer com que a gente gaste o mínimo possível para isso, né? Gaste o mínimo possível. Quem faz aplicativo, site ou coisa parecida, é mais difícil de você testar sem mostrar como é que funciona. Ou ter pelo menos uma versão mais enxuta do negócio, só que tem que ter a função principal, senão difícil, né? Se você não tem a função principal. O passo 3 é determinar o tempo de teste. Quanto tempo você vai deixar, por exemplo, eu tenho ali uma landing page. Quanto tempo eu vou deixar isso no ar? Né? Por quanto tempo eu vou deixar isso no ar? Não pode ser eterno, tá? É o tempo de teste. É um tempo curto demais, você pode não ter resposta suficiente. E longo demais, pode prejudicar o lançamento ou deixar a ideia para alguém, para outro concorrente, né? Então, importante você definir, não deixar um tempo muito grande. Deve ser só o tempo suficiente para você coletar as primeiras impressões aí do público. Então, defina um tempo. Sei lá, vou deixar 2 semanas de teste. Dependendo do negócio, às vezes pode ser um tempo curto, ou dependendo do negócio, pode ser um tempo muito longo também, né?
Para tudo isso, gente, não tem uma regra. Não existe uma regra. Depende do negócio, né? Depende qual é o meu negócio. Eu vou definir o tempo, né? Se eu quero que a pessoa, sei lá, teste um software complexo e tal, não posso dar um tempo muito curto, né? Se eu deixar um tempo muito curto, a pessoa não vai conseguir testar. Não vai dar certo. Não vou ter resposta, né? Quanto a isso. O passo 4 é defina as hipóteses de como vai medir o seu sucesso, certo? É importante que você defina previamente o que você vai considerar bom ou ruim. Como que você vai considerar, por exemplo, que se a sua ideia é boa ou não? Por exemplo, eu posso considerar que o resultado é bom se 90% se no mínimo 90% do público aprova a solução. Eu posso considerar que o resultado é médio se 60 a 90% do público aprova a sua solução. E o resultado ruim, menos de 60% do público aprova a sua solução. Isso aqui é só um exemplo, tá? Eu posso mudar esses percentuais aqui, eles não são... não é uma regra, tá? Eu posso definir assim, ó. Não, para mim, resultado bom é só se 100% do público aprova a solução. Também é um exagero, né? 100% seria um exagero. Mas sei lá, para mim tá bom se 80% do público aprovar a solução. Ah, porque eu tenho um público, o público é muito grande. Então, se 80% aprova, tá legal para mim. Não, meu público é bem restrito, certo? Eu não tenho um público muito grande, muito amplo. Meu público-alvo é bem restrito. Então, de repente, assim, a minha taxa de aprovação tem que ser um pouco melhor. Não dá para ser só, tipo, 80%, porque daí esse público mais restrito, se é só 80%, é pouco, né? Isso é importante que a gente defina antes de lançar, né? Antes de perguntar aí para o seu cliente se ele aceita ou não a sua solução, certo? Antes de fazer o teu teste com o teu público. É importante que você defina antes, porque se você não definiu, né? Quando eu tenho aqui os resultados, quando que eu vou considerar que está bom ou está ruim? Certo? Com que resultado? Ah, se um disser que está ruim, para mim já está ruim o negócio? Não, mas foram só 5 que definiram. Tá, mas foram 10 que responderam? Se 5 disseram que é ruim, é metade. É muito. Não, mas 5 disseram que está ruim, mas foram 100 que testaram. Ah, não, daí é 95%. Aí é legal, né? Aí é bom o resultado. Então, por isso que é importante que a gente defina o tamanho do público e o que eu vou considerar que é um resultado bom ou ruim. Certo? No passo 5, é testar a resposta mesmo, é fazer o teste. É o teste de fato com o público. E isso aqui é muito importante porque trata da aprovação ou não da sua solução, certo? 2 coisas importantes, né, nesse passo. É entender qual que é o nível de receptividade do público, tá? E aprender quais são os principais pontos de melhoria. Porque, às vezes, é importante também que a gente peça, né, para o cliente, para ele dizer, por exemplo, não gostou por quê? O que poderia ser diferente, tá? Então, aprender quais são os principais pontos de melhoria. Porque, às vezes, uma ideia sua, ela é aprovada, ela não é muito bem aceita e por um detalhe, entendeu? Que você pode corrigir.
Entendeu? Então, você precisa entender isso. Então, quando você vai perguntar, é importante que você entenda por que a pessoa aprovou ou não aprovou. O que que ela mais gostou e o que que ela menos gostou. Se você perguntar para as pessoas o que que ela menos gosta, né? Você tem ali um material muito rico para saber o que que é importante você melhorar. Porque daí você entende, se só uma pessoa diz que não gostou de uma coisa, bom, pode não ser um resultado muito importante, mas eu tenho assim, sei lá, 10% diz que isso aqui podia ser melhor, né? É importante que a gente entenda que aquilo pode ser uma melhoria, certo? Então, essas duas coisas importantes. O nível de receptividade, quanto por cento do meu público gosta, acha boa a ideia, e quais são os pontos de melhoria. No que eu posso ser ainda melhor, mesmo que o produto seja aceito, certo? Então, não é porque um produto é aceito, ou porque uma ideia é aceita pelo mercado, que a gente não tem nada para melhorar. Pelo contrário, a gente sempre tem coisas para melhorar nas ideias, né? E por isso que é importante a gente entender e perguntar para o público, certo? Nós temos que ter essa interação com o público e entender o que que eles gostam e o que que eles não gostam. E o passo 6, né, obviamente, é interpretar. Interpretar os resultados. Então, receber as opiniões, né, dos usuários e interpretar esses dados. Avaliar se o seu produto realmente está pronto para ser lançado, se você precisa fazer alguma modificação ou mesmo se aquela sua ideia não é legal, não é interessante. Não, essa ideia não está legal. Lembra que você ainda tem um problema. Eu posso mudar a solução, certo? Mas o teu cliente, ele ainda tem um problema, que é aquele primeiro lá que você definiu, antes de montar o seu projeto, né? Antes de montar o projeto, a gente tinha lá um problema para resolver, certo? E para o qual a gente estava arrumando uma solução. Então, pode ser que essa ideia não seja interessante, arruma outra ideia para o mesmo problema. Não tem nenhuma dificuldade nisso, a gente pode fazer, certo? Então, tenham bastante cuidado com as respostas, o feedback que vocês vão colher aí do seu público, né? Filtrar aquilo que é importante avaliar, né? E que faz sentido para você. E saber que por meio daquela solução você tem que buscar a lucratividade. Então, se o seu cliente diz assim, não, isso aqui para mim não serve porque, sei lá, o preço é muito alto, né? Mas você já tem calculado que você não pode abrir mão daquele valor, daquele preço, por exemplo. Cara, se o seu público não aceita aquele preço, não aceita pagar o preço pelo valor que você está oferecendo, talvez você tenha que mudar a sua ideia, né? Ou então engordar a sua proposta de valor, né? Fazer com que o cliente perceba que tem muito mais valor do que ele está enxergando, certo? Entendido? Bom, pessoal, alguns erros, né, que a gente não deve cometer ao construir um MVP. Primeiro é trabalhar com um público muito grande. Quando eu trabalho com um público grande demais, é difícil a gente controlar, né? A gente pode perder o controle. E se a gente perde o controle, se a gente não sabe, por exemplo, assim, se ninguém fica sabendo, se eu participo de um MVP, de um teste de alguma solução e eu não sei depois o que que aconteceu, perdi o time da coisa,
Não estou mais interessada nesse assunto. Então, trabalhar com um público grande demais é difícil, é difícil você controlar, porque daí é muita resposta que você vai ter e talvez seja mais difícil para você controlar. Agora, assim, ó, qual que é o tamanho ideal? Depende do negócio e depende a solução que você quer validar, né? Por exemplo, se o teu investimento é grande, é melhor você ter feedbacks mais poderosos, né? Do que se o teu investimento é pequeno para aquela solução, né? Eu não estou nem falando só de ter um negócio novo, e sim ter um produto novo. Se você vai precisar investir muito dinheiro para entregar aquela solução, né? É importante que você tenha um feedback mais poderoso também, certo? E se lembrar sempre de que aquilo ainda é uma ideia a ser implantada no mercado. E que você não deve espalhar muito para outras empresas para que o seu concorrente não lance o produto ou a ideia antes de você. Beleza? Estender demais, né? A gente já falou até um pouco sobre isso, né? Se a gente deixa muito tempo isso em teste, né? Tem, você pode perder o timing, né? Dessa solução, entrega ela de bandeja para outros empreendedores, certo? Então, é importante que você encontre um tempo certo, que você consiga avaliar o feedback do público e deixar isso pronto, né? O público que testou precisa entender que a participação dele foi importante. Então, é importante que eles tenham um retorno. Ah, mas tem que responder para cada um, por exemplo, cada um que participa ali da... Não, pode ser coletivo, certo? Para você que participou, o resultado foi esse, certo? Acontece, tem muito disso, né? E cuidado para não estender demais também, para não dar ideia, né? Não dar ideia para outro, né? Porque daqui a pouco assim, ó, você tem uma ideia muito boa, você estende demais o tempo de teste e você dá ideia para outro empreendedor, né? Quando você vê, tem outro que lançou antes que você. A sua ideia. Aí é de chorar, né? Aí é de chorar. Então, por isso que o tempo é importante. E outra coisa é não considerar os feedbacks, né? É não considerar as respostas, né? Às vezes as pessoas criam os produtos e os negócios, as inovações para si mesmas, certo? Pensam em si mesmas e não no que realmente o público precisa. Então, nem sempre, às vezes, a gente cria um negócio porque é um desejo meu, né? Mas o meu desejo pode não ser uma necessidade para um público. Por isso que é importante considerar o feedback, porque as pessoas podem simplesmente dizer assim, não vejo nada de novo nesse negócio aqui, porque, sei lá, essa solução já existe, já tem coisa demais aqui, né? Eu lembro que lá no curso básico eu tinha, se não me engano, eram 3 grupos que tinham como projeto implementar uma padaria, né? Lá em Veranópolis. E aí eu digo assim, eu fiz uma pesquisa rápida só na internet aqui, eu encontrei 18 padarias, né? Será que precisa mais tudo isso de padaria? Será que precisa mais? A não ser que eu tenha uma proposta diferenciada, certo? Porque talvez o mercado não esteja necessitando disso.
Então, não é porque é uma coisa que eu quero fazer, é uma ideia minha, é um sonho meu, né? Que é exatamente aquilo que o público quer. E por isso que é tão importante a gente testar a ideia, né? Por isso que é tão importante. Vamos então a um exemplo prático. Bom, pessoal, nesse exemplo a gente vai ver um modelo de negócio, né, para um food truck de comida mexicana, tá? Então, imagina que você tem a sua ideia é ter um food truck de comida mexicana, certo? Então, você coloca toda a sua ideia no papel e tu tem duas opções para começar o negócio, tá certo? A primeira dela é investir no desenvolvimento do melhor food truck possível, comprar lá o seu trailer, ou sei lá como é que eu vou imaginar isso, né? Personalizado e que permita entregar os melhores burritos, né? O meu produto é burrito, tá? Quentinho em todos os cantos da cidade, certo? Então, essa é a primeira ideia. A outra é investir somente no desenvolvimento do produto principal, que é o teu burrito, certo? Enche o porta-mala do carro e vende em algum ponto onde você gostaria de colocar o teu food truck. Ao invés de montar o food truck, você faz o burrito e bota ali no porta-mala do carro, monta uma mesinha aqui na rua onde você vai oferecer o teu burrito. Vejam vocês que este MVP, se a minha ideia é ter um food truck, né? Eu primeiro testo o quê? O produto principal. Qual é que é o produto principal? É o burrito, é a comida mexicana que eu vou vender. Esse é o meu produto principal, certo? Então, eu não preciso ter o food truck, mas eu preciso. A ideia é estar no local, né? Estar no local e entregar o melhor burrito, certo? Então, como é que eu faço o MVP nesse caso? Eu faço o burrito e vendo lá no local, mesmo sem ter o food truck montado, né? Então, é isso que é o mais importante, é que a proposta de valor está presente mesmo na solução reduzida, certo? Você vai oferecer o burrito aonde o cliente estiver, certo? É nos locais onde você estaria com o teu food truck, certo? Então, nós podemos ter resultados bons ou resultados ruins em proporções diferentes, certo? Então, vamos supor aqui, com o primeiro, esse aqui é com o MVP, né? A primeira coluna, no caso de você fazer o seu burrito, botar no porta-mala e oferecer nos locais onde estaria o teu food truck, certo? Essa é a primeira coluna. A segunda coluna é ter já o teu trailer montadinho, todo o teu food truck completo, certo? Então, qual é que é o cenário bom? Cenário bom. Os clientes adoram, né, o seu burrito, certo? Tem demanda, você percebe que tem demanda, então aí é hora de investir para chegar no próximo passo, certo? No caso que você já tenha o food truck completo, que você já investiu e tal, certo? O mercado adora o seu produto e retorna aí o seu investimento. Então, você investiu e deu certo, parabéns, ok. Num cenário médio, né?
O mercado vê valor em algumas partes do seu produto, mas você pode direcionar o seu investimento para o desenvolvimento do resto do produto, consciente de que há mais demanda. Então, por exemplo, assim, ó, o cliente até gostou, mas ele prefere taco, por exemplo. Sei lá, posso desenvolver um taco ao invés do burrito, certo? Que é um outro produto. Ou então, assim, ó, aonde que teria mais demanda? Eu poderia ter mais demanda? Então, é uma coisa a se estudar, se eu vou investir ou não. Agora, se você já investiu, né? O mercado pode ver valor em algumas coisas, não vê valor em outras, gera um retorno abaixo daquilo que você estava esperando, né? Mas você já gastou seu tempo e o seu dinheiro desenvolvendo coisas que não tiveram a aderência como você esperava, certo? E também o cenário pode ser ruim, que os seus clientes não veem nenhum valor aí no seu burrito. E aí você tem que repensar, né? Se você altera ou se você desiste dessa ideia e tenta outra ideia, né? No caso, se você já investiu, né? Infelizmente, já teve prejuízo. Vocês entenderam por que é importante a gente testar uma ideia antes de fazer todo o investimento? É que eu posso ter esse cenário aqui, ó. Eu posso chegar lá no final e ter esse cenário. Certo? Então, né? O cenário bom, o mercado adora os seus burritos, gerando retorno. O mercado adere parcialmente, né, aos seus burritos, somente em algumas regiões ou com determinado molho especial. Mas aí você já sabe, né, o que você precisa fazer para ter um resultado positivo. É só em algumas regiões, nem vai nas outras que não vai ter retorno. E o cenário ruim não adere aos seus burritos. E você vai ter prejuízo se você tiver o food truck já montado. Por isso que é importante ter um MVP já montadinho, tá? Algumas dicas, né, para a gente criar um MVP legal, né? Primeira dica, focar na proposta de valor central e na criação da hipótese. O que é a criação da hipótese, gente? É dizer o que eu vou considerar bom, médio e ruim, certo? É essa hipótese que vai dizer para você, de fato, né? Se o teu produto, se a tua ideia é boa ou não. Então, antes de fazer, antes de testar, antes de perguntar, de fazer o seu público testar, é importante que você diga o que você considera que vai ser bom, né? Outra coisa importante, né, quando a gente vai ainda lá na definição do público, a gente falou semana passada, mas vamos reforçar, né? Cuidado ao definir o seu público, né? Não vale fazer só com a família, certo? Não vale, porque daí você está direcionando e você pode não ter uma resposta séria, né? Você pode não ter a resposta que represente mesmo o mercado. Ou só com seus amigos, né? Também assim, fazer só com a família e com os amigos, né? Qual é que é a tendência, né? É eles sempre acharem uma coisa boa. Pergunta para sua mãe se não é legal isso. Sua mãe sempre vai achar lindo, vai achar ótimo. É ou não é? Que a mãe sempre acha legal, sempre acha a nossa ideia boa. É, né? Então não vale perguntar só para a mãe. Não vale.
A minha filha tinha essa mania de mostrar os projetos, né? Que ela é arquiteta, mostrar os projetos, os primeiros que ela fazia, ela mostrava pra gente, e eu sempre dizia, nossa, tá muito legal. E ela dizia, não vale, né? Não conta a tua ideia, não conta a tua opinião, né? Tu sempre vai achar que tá bonito. Eu digo, tá, então não adianta me mostrar, né? Porque... Então, cuidado com o público que vocês vão definir, certo? 2, faça benchmarking. Então, assim, ó, compara os teus resultados com os de outras empresas para encontrar os atalhos, né? Como que você vai saber se tá bom ou tá ruim, né? Se você não tem nenhuma comparação. E também aprender com os erros dos outros. É sempre mais barato e economiza tempo, né? Olha o que o seu concorrente está fazendo errado, por exemplo, certo? Imagina que você tem ali um concorrente e você está acompanhando e vê as coisas que ele está fazendo de errado, certo? Importante que você entenda o que ele está fazendo errado e você não cometa os mesmos erros. Então, se compara mas assim, minha ideia é totalmente inovadora. Eu não tenho, eu não tenho um concorrente direto, certo? Mas tem algum negócio semelhante, alguma tentativa de solução para um problema que já existe ali no público, né? Então, é importante que vocês entendam como que o público está, de que maneira que o público está se virando com a solução desse problema, né? Para não cometer os mesmos erros. O que está funcionando, ok, e o que não está funcionando. É importante que vocês entendam. Daquilo que já existe hoje no mercado. O que funciona, o que é bom, que o público gosta, e o que não é bom, que o público não gosta. Beleza? Antes de testar, né? Saiba bem o que é um resultado bom, o que é um resultado ruim e como você vai medir. Isso que precisa ser planejado, tá? Caso não seja possível você definir o que é um resultado bom, o que é um resultado ruim, é melhor que você repense a forma de validar. Talvez você esteja usando uma forma errada, certo? Então, é bem importante que você defina isso. O que é bom e o que é ruim. E como que você vai medir, certo? Sei lá, vou fazer lá as perguntas certas e o cliente vai responder. E o que eu vou considerar que é bom? Ah, se todas essas aqui tiverem um resultado positivo. Sei lá, né? Aplique o seu MVP num contexto real, certo? A gente já falou aqui, né? Usar amigos e família como representação é muito complicado e pode te levar a decisões equivocadas, né? Então, procure usar um público mais neutro, né? Isso não significa que não pode ser feito, não pode ter ninguém da tua família. Até pode, né? Mas não pode ser o único público e nem a maioria, né? Então, é importante que você mescle bem o teu público, beleza? E criar métricas para o seu negócio, né? A gente já falou sobre métricas lá no início do curso avançado, quando a gente definiu indicadores. Como que eu vou medir os meus resultados, né? São maneiras de medir os resultados. O que é medir o resultado, certo? É como que eu vou demonstrar se está bom, se está ruim, né? É muito importante, e a gente já falou durante todas essas. Durante todo esse curso, né, todo o curso avançado aqui, o quanto é importante a gente coletar dados e a gente medir os resultados, certo?
são as coisas mais importantes para uma empresa, é coletar dados e trabalhar esses dados, porque se eu coleto dados e não faço nada com eles, também não adianta nada coletar, só estou perdendo tempo, certo? E gastando dinheiro, porque para coletar dados, a gente normalmente tem um trabalho, certo? Você precisa trabalhar para coletar dados, né? E se eu não faço nada com eles, então não me adianta nada coletar dados. Eu tenho que saber trabalhar esses dados e saber que eles têm que me trazer algum resultado importante. Então, é importante que a gente crie, né, métricas aqui para o nosso negócio. Beleza? Bom, pessoal, assim, ó, antes da gente ir para o nosso para nossa atividade, né, da semana, né, semana passada a gente deu uma olhadinha, né, fez viu um vídeo sobre o MVP do Waze, né, que foi um MVP que deu certo, né? Mas nem sempre o MVP dá certo, né? Então hoje a gente vai ver um caso, claro que esse aqui é um caso bem simples, né? De uma ideia que a pessoa teve, baseada. E é importante que a gente observe, porque essa é uma ideia baseada numa necessidade particular, né? Aí, quando a gente tem essas ideias baseadas num problema que eu tenho, não significa que todo mundo tenha este mesmo problema, certo? Vamos dar uma olhadinha então, bem rapidinho. Espera aí só um pouquinho, pessoal, que eu vou colocar a legenda. Só um pouquinho, pessoal, que eu vou colocar a legendinha, tá? Que não estava com legenda. Voltando. Desculpem, tá?
É um exemplo simples, né? Que você tem uma ideia e que ela é específica para uma necessidade sua, mas que não vai funcionar para todo mundo, entendeu? Então, por isso que é importante fazer esse teste, né? Fazer o teste com o público, porque quando a gente monta uma ideia para um negócio, né? Ele tem que ser viável para o público e não só para a gente, entendeu? Então, é por isso que é importante que a gente consiga testar as nossas ideias. Beleza? Vamos lá, então, para a nossa tarefa da semana. Então, nessa semana, a gente vai planejar o seu MVP, certo? Então, para isso, vocês precisam dizer assim, ó, público que vai testar a sua ideia. Quem é, onde está e qual é que é o tamanho. Quantas pessoas eu vou usar, ou sei lá, né? Quantas pessoas eu vou usar para fazer o meu MVP, tá? Por quanto tempo? Quanto tempo eu pretendo manter esse teste? Definir as hipóteses. O que você considera bom, médio e ruim, tá? Mirem-se no exemplo do food truck lá. O que é bom, o que é médio e o que é ruim, certo? Não obrigatoriamente tem que ser naqueles percentuais, ou naquele exemplo que a gente fez, né? Vocês podem definir percentuais diferentes, mas é importante que se defina o que eu considero, o que eu vou considerar que é bom, médio ou ruim, tá? E como você pretende fazer? Qual é a solução que vai apresentar e quando? Certo? Para o mercado mesmo. Esse é o teu plano de MVP. Beleza? Segunda questão é selecionar uma daquelas 5 dicas, né? Do último slide, que você poderia usar ali para a sua startup, que você acha que mais se adapta aí ao seu MVP. Por isso que é importante antes planejar aqui o teu MVP e depois selecionar lá uma dica. Beleza? Tchau! Tchau! Tchau, queridos. Fazem! Ah, vocês já tinham feito isso? Ah, dá uma olhada lá. É? Tchau, tchau. Então, resgata, porque muitos de vocês trocaram de negócio, né? Resgata aquilo que vocês fizeram e vejam como que vocês vão fazer. Se preenche todas essas, essas questões, tá? Se vocês tinham definido o que considerava bom, ruim, mal, né? Aham. Uhum. Vocês fizeram uma pesquisa explicando o que era a solução? Aham. Para entender como é que o público ia reagir, se eles gostam ou não gostam. Uhum. Ah, sempre o mais barato, né? Sério? Uhum. Uhum.
sério? Uhum, uhum. Tchau, tchau. Mas assim, ó, mas se vocês já fizeram, só vê se atende todas essas questões. Se atende tudo, só resgata aquilo, então, tá? Tá bom. É importante que vocês tenham isso na mão, né? É um projeto de vocês, tá? Valeu, tchau.